Tá joia. Gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra. Meu nome é Laura Mansur, vou até passar aqui o slide, que aí já tem aqui a minha apresentação. Sou advogada de imigração, sou licenciada aqui nos Estados Unidos, sou membro do EILA, que é a Associação Americana de Advogados de Imigração. Sou especialista em Business Law pela Universidade da Califórnia, em Business Contracts pela Universidade de Cornell, tenho um LLM empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Direito Societário também. Eu estudei muito até chegar aqui e, como diz o Alexandre, citou aí a doutora Jânia, né? A Jânia, que é minha ex-chefe, e eu acho que de todos os estudos que a gente tem na vida, nada ensina mais do que o trabalho e a experiência e aprender com quem sabe. E eu trabalhei 4 anos com ela, é por isso que ela se sentiu à vontade para me indicar para o grupo, porque ela sabe do meu trabalho, sabe do meu empenho, e realmente nada ensina mais do que o trabalho. Eu acredito muito nisso, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, eu espero que eu possa ajudá-los nessa empreitada. O que o Alexandre falou é muito certo. Sempre que me perguntam, até aqui tem o meu Instagram, ó, @mansurlaura, quem quiser me seguir por lá, estou sempre compartilhando algumas coisas, abro caixinha de pergunta para tirar dúvidas sobre imigração, podem entrar em contato lá. Sempre me perguntam isso lá na minha caixinha, o que eu faço primeiro? Quero mudar para os Estados Unidos, o que eu faço primeiro? Eu contrato um contador, eu falo, cara, a primeira coisa é você fazer uma consulta com um advogado de imigração e analisar as suas possibilidades, porque, como o Alexandre falou, não é do nada, não é de uma hora para outra, especialmente no momento que nós estamos vivendo pós-pandemia. A USCIS, que é a imigração, né, é o órgão da imigração americana, está com muitos backlogs, está muito atrasado muita coisa, então tem demorado mais os processos. Não é de uma hora para outra, é preciso fazer um planejamento familiar, financeiro e profissional para mudar para os Estados Unidos. Então, o primeiro caminho é realmente, e é o que eu vou tentar fazer aqui, abordar um pouco dos principais caminhos imigratórios, pensar em qual você se encaixaria, analisar isso e começar a fazer um planejamento realmente eficaz em direção a isso, tá? Só para mostrar rapidamente quais são as minhas áreas de trabalho. Então, no nosso escritório tem duas áreas, a parte de imigração e a parte empresarial, que vem do meu background desde o Brasil. Então, eu trabalho com todo tipo de visto imigratório, visto investimento, trabalho, via família, waivers. E na parte empresarial, a gente faz business contracts, contratos empresariais privados entre empresas e registro de marcas junto ao USPTO, que é o Trademark Registration. É como se fosse o nosso INPI no Brasil, que às vezes a pessoa acha que ela tem um domínio do site, ela tem um Instagram, ela tem a logomarca e que ela vai dominar, ter aquela marca, e não, precisa de ter o registro. Então, eu faço esse trabalho também lá no escritório, tá bom? Gente, assim, para resumir, a imigração para os Estados Unidos, ela tem 3 grandes áreas, que é a área via família, family based, a parte de trabalho, employment based, e a parte de investimentos. Então, assim, tem três grandes sub-áreas, sabe? E a verdade é que existem, como o Alexandre falou, existem mais de 100 tipos de visto para os Estados Unidos. É claro que eu não vou abordar todos aqui, eu vou falar dos mais comuns e dos que acabam se encaixando mais para brasileiros, tá? A maioria desses processos, eles podem ser feitos via consular ou via ajuste de status. Via consular é para quem está no Brasil, faz o processo todo aqui, vai para a entrevista no consulado e vem com o seu visto ou com o seu green card, dependendo de qual foi o caminho escolhido. Ajuste de status é para quem já está nos Estados Unidos com um status válido. Então, às vezes, a pessoa está estudando, está com visto de estudante, está, enfim, ou com visto de turista e mudou de ideia. Aí a gente faz via ajuste de status, ou seja, muda o status da pessoa dentro dos Estados Unidos. Tá bom? Primeira coisa que eu quero perpassar, porque pode ser a realidade de alguém e é um caminho bem seguro, é o family based, é uma imigração via família. Quem pode aplicar para quem? Bom, um cidadão, uma pessoa de mais de 21 anos pode aplicar. Um cidadão americano pode aplicar para os pais, para os filhos menores ou maiores. O que vai diferenciar é a fila, o tempo de espera.
para filhos menores não tem fila, para filhos maiores vai ter fila, e para irmãos, e aí também a diferença é que para irmãos tem fila. E para cônjuge, né? Marido, esposa, etc. O Green Card Holder, quem não é cidadão americano ainda, que é portador de Green Card, também pode aplicar. Para menos gente, mas pode. Pode aplicar para um esposo, para o cônjuge, para filhos menores também. E para filhos maiores de 21 que não sejam casados. Também vai ter fila nesse caso, mas pode, tá? Então, se encaixar em uma dessas áreas aí, é um bom caminho também. Não vou falar muito disso aqui, explicar muito, porque geralmente as pessoas estão mais interessadas nos vistos de trabalho e de investimento, que é como eu vou tentar abordar aqui, sem tomar muito tempo de vocês, mas para vocês terem noção do que existe e pensar que talvez algum desses pode ser a possibilidade, caso seja uma vontade, um sonho de vocês, como era o meu durante muitos anos. Eu tinha o sonho de morar nos Estados Unidos. Eu quis muito, eu vinha de férias, eu falei, eu preciso, eu quero. Eu já pensei minha vida profissional toda pensando em um dia vir para cá, e eu não tenho dúvida de que eu tomei a melhor decisão para mim, para minha família. Eu sou mãe de duas filhas pequenas, eu não tenho a menor dúvida de que foi a melhor escolha que eu fiz e a melhor decisão que eu tomei para minha família. Então, vou perpassar um pouco dos vistos de trabalho para vocês. Gente, quando a gente fala de vistos de trabalho, nós estamos falando de empresas. Precisa haver um sponsor, uma empresa que esteja disposta a contratar um estrangeiro. E eu sempre falo, principalmente para quem é jovem, eu gosto de falar de um caminho que pouca gente fala, que é o do visto de estudante profissional, seguido de OPT e um visto de trabalho. O que é isso? Quando você vem para fazer um estudo a nível profissional, você vem para fazer um MBA, um mestrado, algo desse tipo, você tem o período do seu visto de estudante, que é o tempo do seu MBA, né? E nesse período não pode trabalhar, você está realmente. Tem algumas exceções, mas é bem raro, então não vou nem entrar nisso aqui. Mas, em regra, não pode trabalhar. Só que ao final desse período você ganha uma autorização de trabalho que se chama OPT, que é o Optional Practical Training. É como se você ganhasse um prazo para trabalhar na sua área, aplicar o que você aprendeu. E eu acho esse caminho incrível para quem realmente quer uma carreira, quem quer construir uma carreira, seguir, se reposicionar no mercado de trabalho, porque você, primeiro, se capacita, né? Tanto a nível profissional quanto a nível de idioma, porque nada te ensina o inglês, nada te prepara a eloquência quanto estudar numa universidade dos Estados Unidos. É realmente algo que vai melhorar muito o seu nível de inglês e vai te reposicionar no mercado de trabalho, porque na prática as empresas elas vão dentro das universidades caçar talentos mesmo, porque está um shortage de pessoal aqui nos Estados Unidos para todas as áreas. Você quer contratar, não consegue. Esses dias eu fui levar as minhas filhas no médico e tinha uma placa escrita assim: shortage of people is the new pandemic, please be patient. Então, tipo assim, a falta de profissionais é a nova pandemia, tenham paciência, a gente está com baixa de pessoal. Então, assim, é realmente algo. Às vezes a pessoa fala, mas a empresa vai aplicar para mim? Vai. As empresas aplicam para bons profissionais, para empregar. As empresas aplicam para ter uma boa mão de obra, elas aplicam, e é muito tranquilo para uma empresa aplicar para um visto de trabalho, para um green card via trabalho, é bem comum. Só que é difícil, às vezes as pessoas me falam, como que eu arrumo um emprego nos Estados Unidos? Até o Maurício, né, que falou do LinkedIn, é um bom caminho, começar a entrar no LinkedIn de uma forma mais agressiva, conversar com headhunters e tentar um trabalho, mas você estando aqui, fazendo um MBA aqui, algo que te dê ainda um prazo para mostrar o seu trabalho para uma empresa, você tem um ano para trabalhar, mostrar o valor do seu trabalho, é um caminho muito seguro e muito tranquilo. Eu não conheço ninguém que fez esse caminho e que não tenha saído do OPT com um green card via trabalho ou um visto de trabalho em alguma empresa. Então, levem isso em consideração. Eu acho que é uma boa opção para quem deseja de fato. E o que eu sempre falo, gente, as pessoas acham que vir para os Estados Unidos é botar as coisas na mala e sair. Não, você precisa se programar até financeiramente, porque eu brinco que existem caminhos para quase todo mundo. A diferença é que alguns caminhos são mais rápidos, alguns são mais baratos, uns são mais caros e mais demorados, mas tem para todo mundo. É claro que se você tiver um pai cidadão americano, vai ser mais rápido e mais barato do que você vir fazer um mestrado. E é um caminho um pouco mais longo, mas é possível e é um caminho seguro, tá? E aí tá, você vê, estudou e tal, ou você já está num nível que já está galgando
empregos em empresas multinacionais, empresas americanas, quais são os vistos de trabalho que existem. A verdade é que vocês vão ver que, se entrarem nesse ramo, quem escolhe é a empresa. É meio que cada empresa tem o seu visto queridinho, e elas já têm até aprovações desses vistos junto à USCIS. Então, alguma empresa já vai ter um monte de H1B, já é o caminho que eles costumam seguir. A outra vai ter blanket de L1, então é o caminho que eles costumam seguir. Então, eu vou explicar mais ou menos como que funciona bem rapidamente. O H1B, ele é um visto de trabalho para Specialty Occupation, ou seja, precisa de ter nível superior, tá? É um sorteio, porque tem 65 mil vagas por ano e mais ou menos 200 mil aplicações. Então, tem mais gente querendo do que vaga, tem um sorteio. O sorteio corre todo mês de março. Você sendo sorteado, você tem até julho para mandar a petição para começar a trabalhar em outubro. Esse é um visto muito comum. Ele é muito comum em grandes empresas, para quem é sorteado, né? E aí ele é válido por 3 anos, renovável por mais 3. Nesse meio tempo, a empresa costuma aplicar para um green card via trabalho. Uma peculiaridade do H1B não é tão que talvez não seja interessante, é porque o cônjuge não tem direito ao work permit. O cônjuge que vai vir para cá, ele não tem direito a documento de trabalho, tá? E quem tem mestrado nos Estados Unidos ou MBA concorre 2 vezes, porque tem um outro sorteio de 20 mil vagas extras para quem tem mestrado, então tem mais chances. Mas é um visto muito comum, eu conheço um monte de gente que foi sorteado, eu já fiz processo de H1B, então assim, é comum ser sorteado, é literalmente um sorteio. E é um bom caminho para a entrada quando tem uma empresa de sponsor. O L1, ele é a transferência de executivo ou gerente de multinacional ou de empregado qualificado de multinacional. Então, o L1 precisa que exista uma empresa no Brasil e que esteja ou abrindo um branch aqui nos Estados Unidos ou transferindo mesmo esse empregado ou esse gerente para os Estados Unidos. Precisa se provar que trabalhou na função durante 1 ano dos últimos 3 dos anos anteriores, os 3 anos anteriores, na empresa do Brasil. É um caminho muito bom para quem, de fato, trabalha em uma empresa, está trazendo essa empresa aqui para o Brasil, está aqui para os Estados Unidos, está internacionalizando essa empresa, quer vir como gerente ou quer trazer um empregado qualificado. É um caminho bem interessante. Ele é um visto que inicialmente ele dá 3 anos, podendo chegar a 7, mas com 1 ano depois, estando há 1 ano aqui nos Estados Unidos, já pode partir para o Green Card, que é o EB1C, e nesse caso o cônjuge tem direito ao Work Permit, ele tem direito a trabalhar, que é o L2. Então, o L1 é um caminho bem interessante para quem realmente se encaixa nesses requisitos, tá? Existem vistos específicos para artistas e esportistas, então não vou ficar esmiuçando aqui, que eu sei que o tempo está curto, mas existem, para vocês saberem que existem. O A1 para... na verdade, o A1 ele é para várias pessoas, mas ele é muito utilizado para artistas. Eu fiz para roteirista, arquiteto. Então, ele é um caminho interessante, precisa de ter job offer letters, então precisa de ter cartas de empresas dos Estados Unidos dizendo que vão contratar, ou de agentes que vão representar esses artistas. Também o cônjuge não tem direito a work permit nesse caminho, mas é um bom caminho de entrada para quem se encaixar. E o visto de atleta também, não precisa nem ser... É claro que atletas profissionais, de grandes times, de grandes, né, associações, mas até atletas amadores que participem de grandes de associações com outros times. Então, aqui se faz muito para lutador, porque eles têm várias academias da mesma rede, da mesma associação, então eles se encaixam nessa categoria. Dependendo, dá para encaixar, e também é um bom caminho de entrada, sabe? Porque a verdade é que é uma escada, e muitas vezes você vem com um visto, você vem com visto de estudante, daí você passa por um visto de trabalho, daí você passa por um green card via trabalho. É um caminho, sabe? E pode ser um bom caminho de entrada também para quem se encaixa, quem é atleta. E aí vamos passar para os green card via trabalho, que é os employment based, que são os EB. Toda vez que vem EB é employment based, com exceção do EB5, que apesar de estar dentro do employment based da imigração, ele é via investimento. Mas aí a gente tem o EB1, o EB2, o EB3, o EB4 e o EB5.
O EB1, eu não vou falar muito dele aqui, porque ele é para profissionais muito, 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 assim, muito qualificados, outstanding professors and researchers, então, assim, professores que têm prêmios, que são pesquisadores, ou profissionais muito, muito, assim, de um altíssimo nível. Se for o caso, é um ótimo caminho. Mas eu não vou falar muito dele, porque ele não é o mais comum. Mais comum é o EB2 ou EB3. O EB4 é um green card via religioso, então pastor, líder de louvor, ministro, começa com o R1, que é o visto de trabalho religioso, e depois vai para o EB4. E o EB5 é investimento, vou falar dele daqui a pouco. Mas o EB2 e o EB3 são os mais comuns. Qual é a diferença dos dois? O EB2 é para Specialty Occupation, então para trabalhadores qualificados, nível superior, né? E o EB3 ele pode ser até unskilled, que é pessoa que não tem nem curso superior, não precisa ter nem high school. Basicamente, a empresa precisa provar que precisa do empregado que tentou contratar aqui nos Estados Unidos. E os dois seguem a mesma regra, que são as 3 fases. E eu vou explicar elas aqui para vocês entenderem o próximo que eu vou falar. A primeira fase de todos esses vistos de trabalho é o PERM, que não é nem com a imigração, é com o DOL, que é o Department of Labor, Ministério do Trabalho. Onde é feita uma Prevailing Wage Determination, que o Ministério do Trabalho determina qual é o salário daquela categoria, tá? Então, a empresa não pode pagar menos do que o salário base daquela categoria. E a empresa pede uma Labor Certification, uma certificação do Ministério do Trabalho para contratar um estrangeiro. E para isso precisa fazer publicações, e 2 publicações em um intervalo de 30 dias, em jornais de grande circulação, provar que tentou contratar pessoas e que não conseguiu, e para isso precisa contratar o estrangeiro. Na prática, isso é muito tranquilo, porque a verdade é que ninguém lê jornal hoje em dia mais, e não aparece ninguém para entrevista, quando aparece não é qualificado para vaga, a gente orienta, né, como é feita a entrevista, como são feitos os registros para provar em caso de auditoria, mas como está tendo mesmo esse shortage de pessoal aqui nos Estados Unidos, essa parte é bem tranquila de se fazer. E aí, provando que fez tudo direitinho, o PERM começa a contratação do estrangeiro, que é primeiro pelo I-140, que é a petição de trabalho, onde é analisado o cargo, se a empresa né, realmente se encaixa nos requisitos, a análise profissional do candidato, no caso de precisar ser uma specialty occupation. Aprovado esse 140, a gente passa para a fase do I-485, que é o Green Card. O formulário de Green Card chama I-485. E não importa qual foi a forma de entrada dele, se é por casamento, se é por pai, por mãe, por trabalho, sempre vai cair no final no I-485, que é o Green Card. E quando chega nessa fase, só são analisadas 3 coisas, que é a elegibilidade do candidato ao Green Card. Se teve presença ilegal, trabalho ilegal, crime ou algo que o impeça de ter um Green Card, tá? Por que eu estou explicando para vocês todo esse processo? Porque tem um Green Card que é o queridinho do Brasil, que é o EB2 National Interest Waiver, NIW. Habilidades extraordinárias, habilidades especiais. E por que esse Green Card, qual que é a diferença dele? Ele é um subproduto do EB2, que é o que eu falei aqui atrás, com a diferença que ele corta essa primeira fase, ele pula esse caminho. Essa fase do PERM demora mais ou menos 1 ano e meio. E o EB2, National Interest Waiver, ele corta essa fase. Ele foi instituído por uma jurisprudência no qual um estrangeiro provou que o que ele vinha fazer nos Estados Unidos era tão específico, era ia ser tão bom, tão benéfico para os Estados Unidos, e que ele não poderia trabalhar para uma empresa só, ele teria que ter liberdade para prestar o serviço dele para várias empresas, para fomentar a economia de diversas formas, e que precisava, que valeria a pena para os Estados Unidos abrir mão daquele requisito lá do PERM, da Labor Certification, do sponsor, né, da job offer por um sponsor, para ter ele aqui. Então, esse visto, ele é muito vendido no Brasil. Não é um visto, é um green card de trabalho. Ele é muito vendido. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar disso, porque eu sei que ele é muito advertised no Brasil. E eu acho ele um ótimo caminho imigratório para quem se encaixa. Para quem se encaixa. E as pessoas já chegam já mandam e-mail lá para o escritório. Ai, oi, quanto que é o EB2 na gente? Eu quero entrar no... Aí eu... Oi? Eu não pego qualquer caso de EB2, eu pego caso de quem se encaixa. Não é assim, eu quero fazer um EB2. Não, você se encaixa? Qual que é o seu proposed endeavor? Porque
existem os critérios objetivos que tem lá no site da imigração e que são os mais falados por essas empresas aí, que muitas vezes nem advogados são, e que estão vendendo esse caminho, eles só falam dos critérios objetivos. Diploma com alto grau. Você tem diploma com alto grau de especialização, tem mais de 10 anos de experiência, tem um salário acima da média, tem algum tipo de reconhecimento. E realmente isso tudo é importante. Você precisa provar isso tudo para um B2 National Interest Waiver. Mas não basta isso. A parte mais importante é o critério subjetivo. E é a parte na qual a discricionariedade do agente consular ou do agente de imigração é onde eles pegam para poder negar, para poder pedir a RFE, que é um pedido por mais evidências, que é a parte subjetiva, que foi instituída por essa mesma jurisprudência, que se chama Matter of Donosar, e é um three-pronged test, é um critério de três quesitos, que é o mérito substancial e importância nacional do seu proposed endeavor, que é o seu empreendimento proposto. O que você vem fazer aqui tem que ser de mérito substancial e importância nacional. Você tem que provar que você está bem posicionado para desenvolver esse proposed endeavor, e aí sim, sua experiência profissional, as cartas de recomendação provam isso, e que num balanço seria benéfico para os Estados Unidos abrirem mão dos requisitos da Job Offer e da Labor Certification para ter você aqui. Então é bem importante pensar num proposed endeavor bem feito, o que você vai vir fazer aqui, provar que vai ser benéfico, que vai fomentar a economia, um business plan bem feito, né? Uma análise do seu histórico profissional bem feita, mas no AB2 National Interest Waiver é um ótimo caminho. Eu sempre, quem está no Brasil, eu recomendo que faça do Brasil, porque você vem para cá já com o green card no seu passaporte. Inclusive, esse mês, a partir de hoje, dia 1º, não, dia 2, né? A partir de ontem, dia 1º de dezembro, para quem está aqui dentro dos Estados Unidos, ele não pode ser feito via ajuste de status imediatamente, ele não está mais current, ou seja, a pessoa precisa primeiro enviar o I-140, se manter em status válido para pedir o Green Card. Então, ficou um pouquinho complicada essa questão, mas ele pode ser feito do Brasil e acho bem seguro, você sai daí com o seu Green Card na mão. É um ótimo caminho migratório, realmente, para quem se encaixa. Fazendo do Brasil, então, eu acho bem seguro. Tá? E, por fim, os vistos de investimento. Na verdade, o E2, que é o primeiro que eu vou falar, ele não se aplica para brasileiros propriamente ditos, mas ele se aplica para alguém que tem, e eu sei que no Brasil tem muitas pessoas que têm dupla cidadania. Então, ele é um visto para países de tratado, tem um tratado do E2, então a Itália entra, a Espanha entra, a Alemanha entra, tem um monte de países, Portugal não entra, tá? Eu estou falando os que são mais comuns do Brasil. Mas, assim, eu tenho muito cliente italiano, brasileiro italiano, né? E ele é, na verdade, um visto no qual você faz um investimento substancial numa empresa com potencial lucrativo de geração de empregos. Você tem que provar que a empresa está real e operante ou prestes a operar aqui nos Estados Unidos e precisa de um investimento substancial. A legislação não fala quanto que é esse investimento. Depende do tipo de empreendimento. Eu sempre brinco, se você vai fazer uma empresa, uma loja de tratores, você vai ter que investir muito, porque trator é uma máquina cara. Como que você monta um estoque de trator sem investir muito? Agora, eu já vi a aprovação de um quiosque de shopping, de alguma coisa de comer, não me lembro exatamente, com 140, 150 mil dólares, né? E uma parte desse valor era capital de giro, estava na conta da empresa. Várias coisas podem entrar, vários gastos podem entrar nessa conta para dar o valor do investimento, até o advogado que você paga, o contador que você paga para abrir a empresa, os chamados startup costs, os custos iniciais, né? O primeiro aluguel, passagem de avião, carro que você compra. Então, é um ótimo caminho. Ele é um visto, ele não é um green card, ele é um visto e ele é renovável ad eterno enquanto a empresa estiver real, operante e lucrativa, tá? Dentro dos requisitos do E2. E, por fim, o visto de investimento, que, de fato, é disponível para todos os brasileiros. Alguém levanta a mão? Pode falar. Alguém levantou a mão. Bom. Laura, fui eu que levantei a mão errado, você me desculpa. Tá, eu bati errado aqui. Não tem problema, não. Enfim, e o EB5, que é o Green Card de investimento, ele não é um visto, ele é um Green Card, ele é disponível para brasileiros, ele já foi $500 mil, no ano passado ele ficou suspenso o programa, quase um ano, numa discussão no Congresso aqui, ele voltou com novos, na verdade, ele, para investimento via centros regionais, ele está em torno de $900, $950 mil,
Para investimento direto, $1.050.000, tá? Porque ele pode ser feito de duas formas. Direto, você monta uma empresa, você prova que a empresa vai gerar 10 empregos, você, né, você autonomamente faz tudo isso, ou você escolhe um centro regional qualificado, ele é autorizado pela imigração para receber esse tipo de investimento. Na verdade, o que você faz é emprestar o seu dinheiro para uma empresa dos Estados Unidos, para ela crescer, para gerar empregos, para fomentar a economia. Você recebe o Green Card para você, cônjuge de filhos menores, recebe o dinheiro de volta em aproximadamente 7 anos. Durante esse tempo, você recebe dividendos desse valor, dependendo do centro regional é mais, dependendo do centro regional é menos. É claro que tem empreendimentos melhores e uns não tão bons, mas todos dão o Green Card no final. E uma coisa ótima do EB5 é que até pouco tempo ele não podia ser filed concurrently, que é o que está acontecendo com o EB2 agora. Primeiro precisava ter a petição inicial aprovada para depois pedir o Green Card. E agora não, pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quem já está dentro dos Estados Unidos pode pedir o ajuste de status, receber um documento de viagem de trabalho, enquanto espera o processo terminar, enquanto espera o Green Card sair, pode trabalhar, pode viajar e ficar legalmente aqui dentro. Então, é um ótimo caminho, é um caminho extremamente seguro para quem tem esse dinheiro para investir. Você literalmente compra um Green Card emprestando seu dinheiro para uma empresa. Eu acho excelente, não tem quase nada de discricionariedade, o que precisa ser provado é apenas a fonte do dinheiro, a source of funds. O dinheiro tem que vir de uma fonte lícita, tem que provar de onde veio, para onde foi. No E2 também, tá? O E2 também precisa provar a source of funds, precisa provar de onde veio esse dinheiro. O dinheiro precisa ser um dinheiro limpo. Mas fora isso, diferente do EB2 National Interest Waiver, do EB1, que são analisadas muitas vicissitudes, muitas questões profissionais, se encaixa, business plan, e depende de uma decisão discricionária do agente. Aqui não. Aqui, basicamente, você precisa provar a fonte do dinheiro, que o dinheiro teve uma fonte lícita e não há discussão no EB5. E que o investimento está sendo feito no centro regional. Essa parte da geração de emprego feita pelos centros regionais, eles já provam tudo, porque eles já são autorizados. Então, é um caminho bem seguro. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse, é um caminho muito bacana. E, por fim, os meus contatos, faço consultas online, atendo gente do mundo inteiro, do Brasil. Aqui tem o meu e-mail, o meu telefone, estou à disposição para vocês, se quiserem marcar, se quiserem fazer uma consulta ou passar para algum cliente de vocês que, porventura, possa se beneficiar e querer migrar para os Estados Unidos. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui para responder. E muito obrigada pela oportunidade.